Bom, pessoal, boa noite. Iniciamos mais um PowerCast e hoje nós trouxemos aqui o Ícaro, um super profissional de educação física, e hoje nós iremos bater um papo sobre treinamento online. Ícaro, é um prazer enorme de tê-lo aqui conosco e nos conte um pouco sobre a sua formação, sobre o que você faz. Boa. Obrigado aí primeiro pelo convite, né? É sempre um prazer poder falar um pouco sobre a minha história, a minha trajetória, né? Que começou lá em 2009, quando eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco, licenciatura plena, né? Na época, não sei se hoje ainda permanece assim o curso lá, mas licenciatura plena foi a minha formação e desde lá a gente já vem com mais de 10 anos de atuação no mercado. Já fiz um monte de coisa e vamos compartilhar um pouco dessa história aí. Obrigado pelo convite. Show de bola. Bom, galera, deixaremos o chat aberto para caso algum de vocês tenha dúvidas, né? O pessoal da produção está nos ajudando aqui. E pode encaminhar sua dúvida lá no YouTube, que nós incluiremos aqui na nossa discussão. E o Ícaro está aqui e vai responder todos vocês, tá? Ícaro, como é que começou, né, essa virada de chave e essa ideia de treinamento online? Começou em 2018 para mim, né? Em 2018, quando na época, eu era profissional que trabalhava muito ainda na academia. Personal trainer, no salão de musculação. E naquela época eu comecei a perceber que aquela não era a minha praia, aquilo não era o que eu queria seguir como carreira. Eu já vinha há um bom tempo trabalhando com musculação, se foram aí mais de 8 anos trabalhando com musculação. Mas eu cheguei a um ponto que, quando eu olhava para o futuro, eu enxergava que não era aquilo que eu queria fazer. E aí eu enxerguei na internet uma possibilidade de abrir uma nova frente, novos caminhos. Era uma época ainda também que a internet ainda tinha certas dificuldades em relação a materiais para se aprender, como lidar, como produzir, mas a gente tinha já alguns bons exemplos e eu tentei seguir, meio que de forma amadora ainda, em 2018, ainda oferecendo online o serviço de consultoria, de acompanhamento para quem está ligado à academia, mas esse foi o pontapé inicial. Essa foi aquela primeira sementinha que foi plantada ali, aos trancos e barrancos, sem saber de muita coisa, mas só com o objetivo em mente de que eu não queria permanecer naquela linha tradicional que eu estava atuando, né, da questão física, estar dentro da academia. Eu queria romper essa barreira. O pontapé inicial foi lá em 2018, quando a gente testou muita coisa. A virada de chave verdadeira aconteceu na pandemia, aconteceu em 2019, que foi quando a forma de trabalho mudou praticamente para todo mundo, de forma radical. E aí ou você cruzava os braços, né, e esperava aquilo tudo passar, academias reabrirem, tudo voltar ao normal, ou você tentava desbravar uma maneira online, e a internet ofereceu isso para todo mundo naquela época, para você seguir nesse meio. E aí eu fiz a transição verdadeira, abandonei tudo que eu fazia antes, mesmo que as academias voltassem, que o mundo voltasse ao normal uma semana depois ou 6 meses depois, eu já tinha tomado a decisão de que aquilo era a oportunidade que me faltava para não olhar mais para trás e olhar só para frente, traçando um novo caminho. Então, 2019 foi o ano da virada realmente. Sim, sim. Então, antes da pandemia, nós tínhamos, né, uma certa resistência das pessoas no quesito treinamento online, né? Não só na parte do treinamento, mas várias outras áreas também, né? Você tinha a área de ensino, que enfrentava também uma resistência para o ensino online, o treinamento também, né? E aí a pandemia ela veio, né, para fixar de vez esse mercado, né? Inclusive até o e-commerce também passou por uma mudança, né? Antes da pandemia não tínhamos um e-commerce tão apurado como nós temos hoje, né? Pós-pandemia tudo realmente mudou. Você enxerga, né, esse pós-pandemia, né? Porque muita gente fala, não, beleza, durante a pandemia eu vendia bem online, mas hoje esse mercado, você enxerga um mercado ainda promissor? Total, total. Eu enxergo como a única saída para o profissional de educação física hoje. Se ele não entender isso, ele está fora. Se ele ainda ficar muito apegado à forma tradicional
de entregar seu serviço, de ajudar as pessoas, ele vai ser engolido pelo mercado. Porque mesmo que você não queira oferecer o seu serviço de forma online, o seu posicionamento, as pessoas vão conhecer o seu trabalho através do online. Muito mais do que do ambiente apenas físico ali, seja numa academia, num clube, numa escola, onde você faça isso. O que acontecia em 2019 era uma alta resistência às pessoas comprarem produtos ou serviços pela internet, porque aquilo era muito novo e chegou de uma forma muito forte. Era a única alternativa naquela época de você oferecer um treinamento para as pessoas que estavam isoladas em casa, era a internet. Mas depois disso, o que aconteceu com o mercado foi uma profissionalização. E a tendência é que o mercado cada vez evolua mais, evolua mais. O que é que a gente tem que fazer como profissional, que foi onde eu me joguei, e por isso que eu estou alcançando os resultados que eu tenho hoje, é porque eu entendi que realmente eu tinha que dedicar toda a minha atenção a isso e estudar, e buscar curso, e buscar informação, para que você saiba como se posicionar, para que você saiba como trabalhar nessa dinâmica, porque ela não é ensinada para os profissionais, ela não é passada da forma correta para quem está numa faculdade, porque isso para uma mentalidade ainda um pouco tradicional, né, de universidades, isso ainda não foi enxergado, para que eles passem já na graduação a informação que se precisa para você sair para o mercado de trabalho e ter uma ideia de como lidar com a internet e ter ela como sua aliada para potencializar o seu serviço, a sua informação, a sua mensagem. Sim. Isso é um paradigma que ainda nós temos dentro das universidades, principalmente no ensino tradicionalista, né? Onde se trabalha muito a parte técnica, mas a entrega do produto, né, que é a formação do profissional e a forma de atuação dele no mercado ainda acaba sendo deficiente, né, frente às demandas que nós temos hoje. As redes sociais, depois do período pandêmico, elas cresceram bastante, né? Não só a parte de disponibilização dos serviços, mas a forma que o profissional vai se colocar no mercado. Ou seja, o profissional ele pode ter o melhor produto do mundo, ou seja, o produto a própria formação dele, né? Ele pode ter estudado pra caramba, mas se ele não souber se posicionar bem, né, então ele vai ficando para trás. São casos que acontecem hoje de forma bem corriqueira. Pessoas que não têm tanta formação acadêmica assim, né? Pessoas que tecnicamente não são tão boas, conseguem atingir uma quantidade maior de pessoas via rede social, internet, tendo apenas uma boa desenvoltura em marketing, né? O que é que você, assim, né, entende, né? O que é que os profissionais, principalmente os estudantes e os profissionais que vêm nessa leva pós-pandemia e alguns profissionais que reclamam bastante do mercado, o que é que eles podem fazer para estar melhorando frente a essas demandas desse novo mercado digital? Entender primeiro que aquilo ali é trabalho, né? É trabalho, é desenvolvimento e requer esforço, requer estudo, requer especialização. Da mesma forma que você sai para buscar uma especialização em fisiologia, em biomecânico, que seja, hoje em dia você tem que ter o braço do marketing como algo para se especializar, porque você não tem essa informação, você não esse conhecimento não é passado. Então você é jogado no mercado, você cai na internet e o que você vê à sua volta são péssimas referências em relação à própria rede social, porque o fim da rede social, a missão dela não é oferecer o meu produto ou o meu serviço, ela é um meio de socializar. Então a gente primeiro também tem que entender qual é a função da ferramenta, para depois eu saber como me posicionar nessa ferramenta e a partir dali eu poder mostrar o meu serviço, mostrar o meu trabalho, mostrar qual é a minha mensagem, qual é o meu propósito de transformação para as pessoas, como é que eu consigo te ajudar através da internet. Então, é estudar, é buscar referências positivas, é acompanhar quem já trilhou esse caminho e quem já chegou numa posição de destaque e que tem algo a te acrescentar e você buscar esse caminho. Quanto mais você demorar para abrir esse olhar e entender que vai chegar um momento que essa vai ser a única alternativa. Eu penso assim, né? Eu tô na internet atuando de forma intencional, vamos dizer assim, já vão fazer 5 anos. Desde 2019, que a partir dali essa vem sendo a minha única atividade relacionada à educação física. E desde então estudando, me especializando
E tem muita coisa ainda a aprender. E tem muito ainda a desenvolver. Então imagina se você menospreza isso. Se você acha que é só ligar uma câmera e falar alguma coisa. É por isso que as próprias estatísticas mostram que muitas pessoas começam. Poucas pessoas permanecem na internet. Porque é duro, é difícil. Existe uma certa ilusão de que vai ser mais fácil de que o serviço tradicional, de que você prescrever um treino pessoalmente ali para o aluno, fazer um acompanhamento presencial ali, é muito mais difícil na internet, né? Porque requer muito mais variáveis que você não tem domínio, que você naturalmente não foi formado para aquilo. É onde você consegue ter voz para explanar para um monte de pessoas que nem te conhecem, mas de certa forma vão escutar a tua mensagem e podem te julgar e podem uma série de coisas. Então, isso não pode ser levado de uma forma amadora mais. Os profissionais, estudantes, quem nasceu nessa época de uma rede social mais forte que potencializa sua atividade profissional, já sai na vantagem. Então, ao invés de utilizar isso apenas como uma ferramenta de diversão, de lazer, começa a olhar para isso de uma forma como... Isso pode ser o propulsor que você esperava para dar uma guinada na sua carreira, para mostrar quem você é, para transmitir sua mensagem assim em massa. Então, é estudar, buscar referências positivas de quem já está nesse mercado há muito tempo. Isso, quando eu decidi fazer isso, em 2019 eu comecei ali, né? E buscando materiais, modelando pessoas que estavam na internet, que eu olhava para aquela pessoa e falava, caramba, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para minha vida. Eu consigo passar essa mensagem à frente. Então eu estava lá, modelando o cara, mas ainda não estava estudando de fato o passo a passo que tem que se fazer, ainda não estava me especializando de fato nesse meio, no marketing digital. Qual o caminho que eu tenho que seguir? A partir do momento que eu identifiquei que isso era uma necessidade real, e fui buscar mentores, e fui buscar estar em grupos de pessoas que também estão desenvolvendo a atividade no marketing digital, a coisa começa a acontecer. Porque é meio que irreal. Muitos profissionais da área não têm a mínima noção do que é ainda trabalhar no marketing digital. Muitos profissionais. E quanto mais você demorar para ir atrás de forma intencional desse conhecimento, o mercado vai evoluindo, o mercado vai indo para frente e você vai ficar parado reclamando que está difícil, reclamando que está estagnado. Então, dá uma olhada direcional para isso e estudar, buscar informação. Você foi extremamente cirúrgico quando você falou, né, de que é um produto como qualquer outro, entretanto precisa de uma robustez de conteúdo, né, para que se torne um produto que atenda aquilo que está sendo proposto. Uma coisa que é vista hoje, é muito difundido, né, os coachings, que querem ensinar para aquele cara que está saindo da graduação e para demais pessoas a melhor forma de vender o seu produto na internet. Se vê bastante isso. Mas existe um grande problema hoje, que é também ensinar para as pessoas que, além da venda, ele precisa ter o produto, né? Eu vejo muitas promessas de coaches. Vou lhe ensinar a vender em 15 dias, aumente seu faturamento em 50 vezes. Mas e aí, quando você vai ver o que é que esse pessoal está fazendo, eles aprendem até a divulgar, mas a pobreza de conteúdo que eles têm, né, a entrega do produto acaba sendo um produto ruim. E eu costumo dizer que a velocidade que promove é a mesma que queima, que é exatamente o que você acabou de falar. Então, aquelas pessoas que estão realmente querendo entrar no mercado, né, com esse formato online, enxergo que é uma área excelente, né? Você tem a possibilidade de atingir uma infinidade de públicos. Só que aí não é só a parte da venda, mas sim você formar um produto. Beleza, vai treinar o quê? Vai treinar mulheres? Vai treinar idosos? Vai trabalhar emagrecimento? O que é que você vai trabalhar? Então, você estudar, formar um produto para que você ponha aquele produto na prateleira com um bom rótulo e ele seja vendável. Então, isso são as variáveis, né, do que nós precisamos para se ter um caminho de sucesso na internet. Com essa questão de coaching, né, durante todo esse processo, com certeza, né, até chegar no sucesso que você tem hoje, muito provavelmente aconteceram algumas coisas pelo caminho, né? E assim, alguma situação que te deixou desanimado no decorrer desse tempo que você
estava nessa caminhada aí até atingir esse público que você tem hoje? Muitas situações. E hoje eu consigo olhar para isso de forma positiva, né? Em vários momentos eu pensei que não valia a pena, em vários momentos eu pensei que não era para mim, em vários momentos eu pensei que todo mundo consegue, menos eu, mas eu estava olhando para o ponto errado e tem muito a ver com essa questão da venda. De fato, nós, profissionais de educação física, sabemos muito pouco como vender um serviço, como vender nossa imagem, como vender um produto. É uma categoria que tem uma resistência muito grande. Se você perguntar a um cara, olha, eu quero fechar personal contigo, quanto é a hora aula? O cara vai arrodear um monte de coisa para poder falar o valor que ele cobra pelo serviço. Isso é uma dificuldade real, porque a gente não é ensinado nesse ramo de venda, de desenvolver a apresentação do seu serviço, do seu produto. Então as pessoas já têm essa barreira. Mas se você direciona o seu olhar para a venda, que é praticamente o ponto final ali de todo o percurso que tem que acontecer, você vai se frustrar, porque com raríssimas exceções que pessoas colocam algum produto ou serviço na internet e aquilo explode de uma maneira quase que magnética e espontânea e você vende muito e você tem o sucesso que você buscava. Porque muita gente entra na internet buscando vender muito, ganhar muito bem e esquece que para chegar nisso tem um caminho muito longo, árduo, de muito trabalho, de muita dedicação. Eu já fui essa pessoa que olhava para a venda, que olhava para outras pessoas, para outros players, para o mercado e via pessoas de sucesso e via pessoas ali vendendo muito e ocupando espaço de autoridade, de referência. E claro que eu queria aquilo para mim. Eu acho que isso é meio que também nato do ser humano, né? Buscar o sucesso baseado no que o outro está fazendo. Só que eu não conseguia captar a mensagem da forma verdadeira. E durante muitos anos, no início, lá de 2019 para cá, foram muitas tentativas de lançamentos, de produtos diferentes, de ilusões que foram colocadas de, ó, se fizer isso aqui e for por esse caminho aqui, vai dar bom, vai bombar, e você ia lá, colocava sua energia o tempo todo pensando em quê? No quanto eu ia vender. O tempo todo pensando no quanto eu ia conseguir vender tudo isso. Ideias que eram passadas e que você acaba absorvendo. E todas as vezes eu me frustrei, porque você nunca vai estar satisfeito com aquilo que alcança. E a sua mensagem não é transmitida de forma verdadeira. Antes de você, profissionais, estudantes que estão nos acompanhando aqui, pensar no que você quer vender, você deve pensar qual o seu propósito, que pessoas você quer ajudar através da internet. Porque se você não partir desse princípio, você não vai saber nem o que oferecer. Você não vai ter condições nem de montar nenhum produto. Porque tem um cara que vende produtos para academia, treinos online para academia. Tem o cara que vende funcional, tem o cara que é treinos em casa, que é o meu caso. Tem o cara que é com educação. Tem vários ramos. Todo mundo pode vender. Mas qual é o seu propósito? Qual é a mensagem que você tem dentro de você, que você acredita que se você colocar essa mensagem na internet, se você jogar essa mensagem onde for, você vai conseguir ajudar pessoas, impactar o maior número de pessoas. Essa é a primeira identificação e a gente começa pelo lado errado. Porque isso aqui requer uma reflexão interna, isso aqui requer autoconhecimento, isso aqui requer você dar vários passos para trás para entender esse processo, para depois você desenvolver o seu potencial na internet, oferecendo aquilo que você sabe fazer de bom e que naturalmente as pessoas vão te acompanhar porque tem pessoas precisando de tudo. Tem pessoas precisando de tudo. O que elas querem é que apareça alguém e que seja o guia que elas tanto esperavam, oferecendo a solução que vai de alguma forma impactar na vida delas e aí ela vai te acompanhar. Mas se nem você sabe qual é a sua mensagem, se nem você sabe o que você quer fazer, você só quer vender. Você quer vender. Vender o quê? Vender o quê? Então eu demorei para virar essa chave, né? Para entender esse momento. Mas quando ele acontece, as coisas começam a acontecer. Porque sua mensagem passa a ser verdadeira. Você começar a impactar as pessoas, não porque você tem um marketing bom, não porque você tem uma equipe boa de marketing, de edição, bons vídeos, não. É porque a sua mensagem toca as pessoas. É porque o que você faz, o produto que você faz, ajuda as pessoas que estão lá do outro lado da internet, você nem sabe quem é. E aí essa mensagem
começa a ser repercutida em mais pessoas e mais pessoas. Então essa é a primeira busca. O que é que eu sou bom? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu conseguiria ajudar as pessoas através da internet? Falando sobre o quê? Entregando o quê? Para depois você conhecer quem é o seu público e melhorar a sua linguagem e ajustar a sua comunicação com o seu público-alvo. E aí vai ficar muito fácil montar um produto. Né? Tem muita gente que fica, meu Deus do céu, eu não sei o que é que eu faço, eu queria vender alguma coisa na internet, eu não sei se eu faço isso, aquilo, outro. Não começa pensando por aí. Primeiro tem que ser algo que você saiba desenvolver, que você seja bom naquilo que faz, que você se veja permanecendo, fazendo aquilo de forma consistente, todos os dias, e depois, entendendo o seu público do outro lado, você vai conseguir ficar mais claro qual é o produto, qual é o formato que você vai conseguir ajudar o máximo de pessoas. Lá atrás eu nunca sonhava. Claro que eu tinha ambições e metas a alcançar, né? Mas eu nunca sonhava que em algum momento 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas, eu ainda não tenho noção real do que é isso, estariam me acompanhando, estariam de alguma forma ligadas no meu trabalho, colocando no seu dia a dia, na sua semana, o que eu prego, o que eu ensino, as minhas dicas, as minhas orientações. Isso nunca passou lá atrás, né? E lá atrás era tudo muito diferente disso, mas as coisas só começaram a acontecer quando eu dei alguns passos para trás, entendi qual era a mensagem que eu tinha que passar, qual era a atuação que eu queria fazer dentro da educação física, e aí tudo mudou, porque eu era um profissional que estava voltado para a academia. Eu já trabalhei com secretaria de saúde, com grupos de idosos em praças, eu já trabalhei com, deixa eu ver mais, com grupos de funcional, personal trainer com acompanhamento individualizado, consultoria online na internet, ainda ligada à musculação. E nenhuma delas a coisa deslanchou, porque aquela não era a mensagem que eu queria, que eu tinha para passar de forma genuína. Não era o que eu queria fazer para o resto da vida. A pandemia me abriu os olhos para isso. Quando eu comecei a trabalhar em casa, e eu comecei a treinar em casa, eu comecei a cuidar do meu corpo, da minha saúde em casa, e eu enxergava que eu passaria os próximos 10 anos daquele jeito, eu passaria os próximos 20 anos daquela forma. Eu entendi que esse era o meu caminho na internet. Eu entendi que era por ali que eu tinha que trilhar. Depois de entendido isso, eu tinha que estudar, eu tinha que me especializar, e até hoje eu faço isso. Eu participo de grupos de mentoria, eu viajo para curso, porque não para. A internet é muito dinâmica, né? A internet é muito dinâmica. Quando você larga suas raízes do serviço tradicional, que ele demora muito para mudar, que é aquela mesma coisa por muito tempo, o mercado é meio que travado, na internet é hoje, semana que vem já mudou. Então você tem que estar em busca de conhecimento meio que obrigatoriamente o tempo todo. Rende a sua atuação ali de fato, você está estudando, está se especializando, porque não para. Então, imagina quem nem entendeu ainda que isso é a realidade do momento. Nunca vai ter espaço para algumas pessoas enquanto elas não se desamarrarem dessas travas do mercado tradicional. E muitos deles se permanecem nessas travas porque, sabe por quê? Porque é mais fácil, porque é mais confortável. É muito mais fácil, cara. Quem tiver um argumento diferente, eu fico totalmente à vontade para debater. Mas é muito mais fácil você estar num atendimento individualizado. É muito mais fácil você estar dentro da academia, onde só aquela pessoa ali está vendo o seu produto, o seu serviço, onde ou um pequeno grupo de pessoas tem acesso ao seu conteúdo, ao seu serviço. É muito mais fácil. Então as pessoas têm uma tendência a buscar o mais fácil, né? E ficar numa zona de conforto. Quando você vem para a internet, está todo mundo ali, com o olho em cima de você, te julgando, te criticando, te elogiando, o que seja. Mas a sua mensagem já não é mais para um grupo seleto de uma ou poucas pessoas. Então as pessoas têm uma resistência a vir. Qual é a recomendação? Cara, se desenvolva, se especialize. Não só na questão técnica, mas na questão de pessoas. Você falou de coach, né? Tem um lado de promessas mirabolantes, de ideias fantasiosas, de sonhos inalcançáveis, claro que tem. Mas também tem um lado muito positivo, que é trazer o olhar nosso
como profissionais da área de educação física, para entender mais sobre pessoas. O que é uma rede social? É onde as pessoas socializam. Se eu não entendo de pessoas, só entendo de biomecânica, fisiologia, que o meu treinamento faz isso, e a resposta cardiovascular é essa, e o ângulo do agachamento, a sua coluna não pode ter uma retroversão pélvica, isso é obrigação de cada um saber. Isso faz parte do currículo do profissional. Mas e sobre as pessoas? Os problemas que elas passam, as aspirações que elas têm no dia a dia. Como eu posso ajudar essa pessoa, sem nem conhecê-la, sem nunca ter visto essa pessoa? Como é que eu vou ajudar a Dona Maria, que tem 50 anos, e que o marido dela trabalha fora, e ela tem 3 filhos que já moram fora, mas ela tá com uma barriga enorme, e aquilo mexe com a autoestima dela, porque ela evita tirar fotos, porque ela vai nas lojas e ela não vê uma roupa que se sente confortável, ela evita sair de casa, ela não vai a locais públicos. Como é que eu vou ajudar ela? É entendendo que o agachamento profundo causa isso ou aquilo? Ou é entendendo como funciona a cabeça de Maria e como eu posso oferecer algo para ela mudar na rotina dela e ela começar um processo de transformação? É muito sobre isso. Todo esse caminho que é dedicação, estudo, esforço intencional, direcionado, entendendo que essa é uma demanda que todos nós da área educação física, que estão no mercado digital, temos que ter um olhar especial para isso, nos desenvolver como pessoa para poder ajudar outras pessoas do outro lado. Excelente. E uma coisa que chama muita atenção é acerca desse desenvolvimento profissional. Muita gente, né, isso aí para a galera que está nos acompanhando é algo interessante também de saber, que são coisas que não se aprendem em faculdades, principalmente particulares, né? Essas que nós temos aqui na nossa região e várias outras. Geralmente se entende como atividade de pesquisa, um trabalho científico, uma lacuna que se encontra dentro de alguma situação social, dentro de alguma situação acadêmica ou até profissional, e o aluno ele tem um trabalho de encontrar e resolver aquela lacuna que existe, né? Ele cria uma solução para um determinado problema. E um TCC, por exemplo, quando se fala em revisão sistemática, né? Vamos voltar um pouquinho mais, né? Quando a gente fala em revisão sistemática para um término de conclusão dentro de uma instituição de ensino superior. Eu já fui professor de ensino superior e a galera entende como uma penalização, né? Grandes empresas, Coca-Cola e várias outras empresas multinacionais, quando ela vai lançar um produto, ela faz uma revisão sistemática, né? Justamente para quê? Para que ela identifique a lacuna daquele produto naquela determinada região. Porque ela não pegaria simplesmente milhões e iria investir em algo que não trouxesse o mínimo possível de retorno. Então existe um estudo para identificar a necessidade do produto, mesmo que ele não saia com todos os ajustes necessários, mas ele vai vender, porque precisa, né? Então, isso reflete muito na formação e na entrega desses profissionais no mercado. Não existe essa conscientização dentro da maioria das instituições e, pior ainda, né? Esses alunos eles passam durante todo o período de graduação estudando, a sua grande maioria, para concorrer um com os outros dentro da mesma área. Ou seja, a maioria destes, beleza, um estuda mais, outro estuda menos, mas dentro de uma sala de aula, do 8º período, mais de 50% dos alunos, arrisco até em falar em 70% dos alunos, vão para a sala de musculação. Uma boa parte vai se frustrar, vai ficar desempregado e vai procurar fazer outra coisa. Isso eu digo porque eu já encontrei muito aluno formado nosso, né, que eu peguei inclusive turmas já findando, e aí eu não tive tempo de conscientizar essas pessoas. Eu encontro eles no comércio, né, trabalhando em empregos assalariados, em áreas que não tem nada a ver com a nossa, né? Sendo que a nossa área é muito boa, né? Uma área muito grande, né? Eu tenho um bom tempo de experiência, você também tem já um tempo bom na área, e eu particularmente eu não sei até onde vai a educação física. A educação física ela é enorme, então as pessoas não procuram aquela lacuna que falta para preencher. Beleza, professor, eu tenho vontade de trabalhar com musculação, mas será que você já conheceu as demais áreas da musculação? Né? Musculação para quê? Para quem? Né? Eu venho desenvolvendo um projeto, né? Inclusive eu comecei até em parceria com o CREF, não é meu objetivo trabalhar com a parte final e prática, mas eu venho desenvolvendo
A odontologia trabalha com a parte de harmonização. Biomedicina com harmonização. Nós trabalhamos a harmonização de forma não invasiva. Né? O profissional da educação física sempre trabalhou com a formação de físicos, de corpos. Né? A gente trabalha com emagrecimento, a gente trabalha com hipertrofia. A gente consegue moldar esses corpos e a autoestima das pessoas. E aí eu fico analisando, né? Os profissionais, a grande maioria nunca observaram esses detalhes, né? Simplesmente enxergam, né, esses alunos como qualquer coisa, né? Vou vender uma planilha de treinamento, né? Então a galera tá focada em vender planilha. Esses dias eu estava até fazendo levantamento, né, com outro professor, e aí tem uma queima, né? Um vende por 50, aí o outro disse, não, R$50 está caro, uma planilha. 45. Mas eu não estou formado ainda, vou vender por 40, porque qualquer coisa que entrar é lucro. Ou seja, existe uma prostituição de valores na área, e isso não é um problema da educação física, porque ela dá muitas possibilidades de trabalho, né? Hoje, né, se você quiser fazer, por exemplo, aqui em Caruaru, uns jogos, né, jogos municipais, até intermunicipais na região, você vai ver que não tem treinadores fora da escola para as modalidades de esportes coletivos individuais. Ou seja, pô, isso dá um dinheiro massa, mas por que a turma não mira esse tipo de coisa? Né? Dentro da academia, trabalhar, por exemplo, né, com doenças específicas, trabalhar com público especial, está entrando em escassez. Né? Hoje é muito raro você ver uma pessoa que trabalha, por exemplo, com idoso, com um diabético. Você não vê esse tipo de coisa mais. É, né? Muito raro, porque isso vinha do ensino tradicionalista. Essas pessoas evoluíram na profissão, inclusive dentro da parte online, mas cada dia está mais escasso, porque a turma que está entrando mira apenas uma coisa, sala de musculação, e aí pega um treino Ctrl+C, Ctrl+V, aplica em todo mundo, não respeita o princípio da individualidade biológica, portanto, esse aluno ele não vai ter resultado. Se não tiver resultado, a planilha de 50, a de 45, a de 30, para ele é a mesma coisa, ele só quer seguir um passo a passo. Mas se você deixar de ser o vendedor de planilha e começar a ser o vendedor de resultados, você pode cobrar 100, 150, 200, porque o aluno, entre não ter resultados e ele comprar o resultado, obviamente ele vai querer o resultado. Então, basicamente é isso que as pessoas devem se conscientizar, né? Mas com essa parte, né, treinamento, você estava falando, né, sobre o treinamento em casa, né? É uma área também bem legal, né? Porque isso aí era algo que o personal fazia, né, de casa em casa. E depois da pandemia, esse produto, como foi que você conseguiu chegar a ele? Esse é muita tentativa e erro até achar uma forma interessante, né? Mas isso tudo começou, esse olhar mais amplificado para o treinamento em casa, ele veio da pandemia, né? Na pandemia, do mesmo jeito que tinha live todo dia de sertanejo tocando lá, e o pessoal em casa bebendo, também tinha live todo dia de profissionais dando treino ao vivo para você reproduzir em casa. Então aquilo existia, mas existia muito pouco antes da pandemia, né? Existia de forma gravada, mas não aquela questão do ao vivo, não com muita gente aderindo. E aí surgiu naquela época ali, e aí naquela época foi que eu entrei já com treinamento em casa também. A partir dali eu fui desenvolvendo estratégias de melhor oferecer não o treinamento, mas oferecer uma transformação para a pessoa. Porque da mesma forma como existe uma ficha de treino e muitas vezes até as pessoas entregam essa mesma ficha de treino, você que passa uma programação para a pessoa fazer em casa também, só é digitar no Google, só é digitar no YouTube, você vai encontrar inúmeras possibilidades de você treinar em casa. Mas na verdade as pessoas não buscam apenas a forma de fazer o exercício, o melhor treino. Elas não buscam só isso, elas querem se identificar com aquela pessoa que está passando aquela mensagem. Então esse é o ponto principal de atração. As pessoas estão comigo hoje, mais de 3.000 alunos que nós temos hoje no programa, elas não estão comigo só porque o meu treino é muito bom e traz resultado, mas porque elas também se identificam comigo, com a pessoa, com o meu formato. É aí que as pessoas ainda não abriram a mente
para entender de que tem espaço para todo mundo, não tem necessidade de você ficar com picuinha, por mais que a pessoa do seu lado ela ofereça o mesmo serviço, trabalhando no mesmo nicho, não tem necessidade, porque as pessoas vão se identificar com o Ícaro, vão se identificar com outro colega e tá tudo bem. O que você precisa ser é autêntico e bom naquilo que você faz. Isso você tem que ser. Porque para você deixar de ser o personal, como você falou, que entrega ficha para ser o cara que entrega resultado, você vai ter que se desenvolver para que o seu produto seja bom, o, o bom capaz de trazer esse resultado na pessoa. Para isso, tu tem que estudar, tu tem que se dedicar. Tem muita gente que não está disposta a isso. E tá ficando para trás e tá reclamando. Eu hoje eu não tô nem aí para essa galera, velho. Tô nem aí para essa galera. É uma galera que parou no tempo, infelizmente. O mercado está aí oferecendo várias possibilidades de você estudar, de você se desenvolver. E foi isso que eu fiz voltado para o treinamento em casa, né? De 2019 a gente já fez vários desafios, a gente fez vários formatos, até chegar no formato que hoje a gente está entregando e que tem uma possibilidade de ajudar muitas pessoas ao mesmo tempo, que é um programa 100% gravado, respeitando os princípios do treinamento em relação à adaptação, em relação a níveis de sedentários para intermediários, para avançados, em relação a progressões de exercício, em relação ao método que está sendo aplicado. Tudo isso está dentro do programa, tudo está dentro de um protocolo que eu criei, esse protocolo que eu desenvolvi, que eu aperfeiçoei, e é isso que eu entrego para os alunos hoje treinarem em qualquer lugar do mundo. Tem alunos que estão na Islândia treinando, na Oceania treinando. Da última vez que a gente fez uma busca, eram 13 ou 14 países que hoje fazem os treinos do protocolo QMP, que é o programa que eu desenvolvi. Então, para isso requer você entender de pessoas, as necessidades das pessoas e estudar e aperfeiçoar a sua mensagem para identificar qual é o melhor formato de entregar isso, né? Essa questão de treinos gravados, eu tenho como um dos princípios da internet entregar liberdade para a pessoa. O que é essa liberdade? É a pessoa não precisar marcar a hora comigo, porque isso era tão ruim. Chegou um tempo que eu não suportava mais ter hora marcada com as pessoas para entregar aquele serviço, como é o personal na academia. Isso para mim não faz sentido, mas no dia a dia de hoje, como ele é muito dinâmico, para pessoas que têm uma organização muito forte sobre seus horários, sobre seu cronograma de vida, tranquilo. Mas para muita gente não funciona. Então, eu entendi que no meu programa eu queria entregar a liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade da pessoa treinar em qualquer horário da rotina dela. Mas o treino vai estar lá pronto. A sequência certa para ela fazer naquele dia, comigo fazendo lá do outro lado. Ajustando postura, trazendo dicas de execução, motivando, puxando para fazer junto, que isso é um pilar fundamental quando se está à distância, quando se está num treino gravado. Então isso é um pilar hoje do meu programa, é que dentro do programa nós temos hoje mais ou menos uns 200 treinos. Então desses 200 treinos, em todos eles a pessoa vai dar o play no vídeo e eu faço o treino com ela do começo ao fim. Eu procuro passar uma experiência pela internet como se eu estivesse na sala da casa da pessoa, do lado dela. Isso levou tempo para ser desenvolvido, porque se você pensa em vender muito, a gente falou sobre isso lá no começo da conversa, né? Quando a gente pensa muito em vender, você não está preocupado com a entrega do programa. Você não está tão preocupado assim ao ponto de se dedicar a entregar o melhor que você pode naquele seu programa de treino. E eu inverti essa chave há um tempo atrás e comecei a me dedicar muito para que a experiência das pessoas do outro lado fosse a melhor possível. E aí eu faço o treino do começo ao fim, eu estou junto. Parece que as pessoas sentem esses depoimentos e mensagens dos alunos que a gente recebe. É como se eu estivesse olhando para ela naquela hora, mandando ela corrigir um quadril que está baixo, um joelho que está fechando, coisas desse tipo que eu aprendi dentro da academia, no serviço individualizado, que você corrige ali em tempo real. Então, por que você não desenvolver esse mesmo olhar, essa mesma dinâmica, mesmo sendo gravado? Então, foram estratégias que a gente foi, com o passar do tempo, adicionando, desenvolvendo. Tem muita coisa ainda para se fazer. O programa ele é em constante aperfeiçoamento, porque as pessoas mudam, as necessidades das pessoas mudam, os desejos. Então, a gente está de olho em tudo isso.
e procura, mesmo à distância, mesmo na internet, oferecer uma experiência muitas vezes superior à experiência de quem está ali do lado. Mas isso requer sair da zona de conforto, entender sobre pessoas, quebrar a cabeça colocando em prática. É por isso que as pessoas dentro da faculdade miram muito numa coisa só. Você falou que 70% aí só querem sala de musculação. De certa forma é confortável. De certa forma não exige uma mudança de rota ao ponto de tu ter que ser alguém que vai se destacar, que tem que estudar mais. Porque aquilo é um caminho meio que natural. Mas também você vai ter que se conformar com os resultados limitados que aquilo pode trazer. Claro que tem grandes profissionais em salas de musculação, com trabalhos de destaque, ganhando muito bem pelo seu trabalho, claro que tem. Mas por quê? Porque eles entenderam sobre marketing e sobre internet. Por mais que ele seja um personal que seja presencial ali, com vários alunos, e entrega uma transformação muito positiva, ele se posiciona de uma maneira diferente na internet. E aquilo é o chamariz principal para atrair os olhares para o trabalho dele. Então, por onde você for, a educação física é enorme, tem várias ramificações. A gente chama isso no marketing digital de nichos e subnichos. E está cada vez mais se aprofundando. Para você ter uma noção, está cada vez mais se aprofundando. Não é mais só o cara que faz treinos em casa. É o cara que faz treinos em casa para mulheres de 40 a 50 anos. Daqui a pouco vai ser mais assim, ó. A pessoa que faz treinos em casa para mulheres de 40 a 50 anos que são pré-diabéticas. Daqui a pouco vai ser, e assim vai. O mercado vai exigindo que você cada vez mais vá subnichando a sua atuação. Quanto mais generalista você for, mais você concorre com o Google, com o YouTube. Se você faz qualquer coisa genérica, se você é o cara que diz, não, faça aí uma caminhada, 3 vezes na semana, tal, o seu concorrente é o Google. O seu concorrente é a vizinha da dona Josefa que diz a ela, vai fazer caminhada, mulher, que tu tá ganhando barriga. Pronto, é o que o profissional tradicional lá tá falando para ela. Então, se você não for lá e estudar e se desenvolver e principalmente aplicar, você aprende muito aplicando, quebrando a cara, fazendo e errando, e refazendo, e melhorando, e não desistindo. Por que não desistindo? Porque você entendeu lá atrás qual é a sua mensagem, qual é o seu propósito. Quando você entende qual é o seu propósito, você erra várias coisas, mas você não para. Agora o cara que está lá jogado na musculação, jogado em qualquer canto, mas ele não sabe nem qual é o propósito dele, no primeiro perrengue, na primeira dificuldade, ele desiste. Desiste. E vai dizer que não é para ele, vai dizer que o mercado é difícil. Claro que o mercado é difícil, todos nós sabemos disso. Mas é porque você não entendeu o seu propósito verdadeiro, a mensagem que você quer passar e se dedicou em cima dela. Então, tem muitos âmbitos. Treinar em casa hoje está salvando a vida de muitas pessoas. Se a gente pegar uma população, quantos por cento estão dentro de academias, clubes e algo similar, e quantas pessoas estão fora? A maioria esmagadora está fora. A gente olha para a mudança corporal e pensa em academia porque isso foi implantado de forma subconsciente na cabeça das pessoas como a única saída para ela melhorar o corpo, para ela emagrecer. E não é assim. Essa ideia veio das próprias academias, para poder arrastar você de dentro da sua casa e levar você para se matricular lá. Porque se você não entrar na academia, você nunca vai mandar essa barriga embora, você nunca vai emagrecer. Isso é o que foi pregado lá atrás. E se enraizou de certa forma, até que se desenvolvessem estratégias de transformação de vida das pessoas na sala da casa dela. E 95% da população está em casa, 5% frequenta a academia. Eu escolhi trabalhar com 90%. E a concorrência lá embaixo. Mas aí você acabou identificando a lacuna e você está preenchendo ela. Né? Não só preencher, mas cada dia fazer com que esse produto ele crie uma robustez maior. Muito parecido com o que eu fiz, né? Quando eu fundei o Instituto O2. Quando eu comecei a trabalhar aqui em Caruaru, né? Eu andava pelas academias e dentro das áreas que trazia alguma modalidade esportiva. E, cara, eu encontrava uma deficiência de conhecimento gigantesca nas pessoas, né? Mas não era uma deficiência de conhecimento de algo que fosse mais específico, mas do básico, aquilo que nós fundamentamos qualquer treino. E aí, quando eu fui para dentro da sala de aula, isso era mais intenso ainda, né? Eu não conseguia evoluir com
com as disciplinas, sendo que o cara não tinha o básico para que a gente, por exemplo, desse treinamento esportivo, fisiologia do exercício, as matérias de prescrição de algum tipo de exercício, não tínhamos condições de evoluir porque o cara não sabia do básico. Então, nisso eu fui conseguindo encontrar algumas lacunas, né, e começar a entender como é que eu formaria esse produto, né? Do dia que eu comecei, né, com o projeto até o dia de hoje, que nós conseguimos o alcance do estado inteiro, realmente bate, né, exatamente com todas essas dificuldades que você tinha falado, né? Ou seja, todo mundo vai levar porrada, vai levar porta na cara, vai levar muito não. Muita gente vai desacreditar naquilo que você está planejando, aquilo que você está querendo colocar, porque é algo novo. Toda vez que você entra numa zona desconhecida, né, principalmente para muita gente que está ao seu redor, você é louco, não vai dar certo. Muita gente vai meter o pau e vai dizer, caramba, isso não dá certo não, pô. Tá vendo que muita gente tentou e isso daí não tem lógica de funcionar, mas você é convicto daquilo que aquilo vai dar certo, né? Então, você acreditar, seguir em frente e tentar dar o melhor de si. Se quebrar a cara, melhora um pouquinho e bola pra frente, né? Vai tentar outra coisa. Mas, basicamente, né, quando nós entramos nessa zona de desconforto, nós acabamos encontrando novas soluções e, para muita gente, o desconhecido, né, gera um certo medo, né? Então, a galera, né, muitas vezes está lá acomodada na sala de musculação, ganhando seu salário. Eu escuto muito o seguinte, professor, eu não estou conseguindo emprego na área. Professor, como é que eu vou concorrer com 20 pessoas em tal academia? Como é que eu vou me inserir nesse mercado? Não tem futuro, não dá dinheiro. Eu escuto isso todo dia, né? Inclusive eu dou meu WhatsApp para a galera e a galera entra em contato, troca ideia comigo e eu respondo todo mundo. E aí o pessoal fala muito sobre isso. E o que eu digo a eles é o seguinte: você não precisa de estabelecimento A, B ou C para que você consiga formar um produto e consiga ser um profissional bem-sucedido, né? Você não precisa de estabelecimento nenhum. Eu não precisei de nenhum estabelecimento. Tu precisou de algum estabelecimento? Não precisamos de estabelecimento para isso. Ou seja, o estabelecimento do profissional da educação física é ele mesmo. Ele formar um produto decente e ele conseguir atender a demanda daquele determinado tipo de área que ele quer entrar. Então, assim, formar um produto, estudar o produto e entregar às pessoas, não pensando no dinheiro, mas pensando na promoção daquilo que ele está realizando, né? Pensando se está atingindo, se está mudando, se não está mudando. Aqui na O2, né, eu vejo isso o tempo todo, né? Outras pessoas colocando cursos que são muito baratos, que não tem entrega, outros colocando caro demais, e todos eles têm algo em comum, né, que eu consegui na época que eu estava formulando. Desde a minha época de graduação eu já escutava as reclamações, né? E eu pensava o seguinte, o dia que eu me formar, porque esse nome O2, ela existia desde a época da minha graduação, foi meu trabalho de conclusão de curso. E eu disse, caramba, eu vou entrar nessa área e eu vou mudar essa área. E todo mundo dizia, área com 20 e tantos mil profissionais, tu vai sozinho mudar isso aí? Eu falei, não, pô, tu é doido, pô. Isso não funciona de jeito nenhum. Eu disse, eu vou mudar. E aí, a partir desse movimento que eu gerei, de uma simples observação, eu acreditei, porta na cara, um monte de coisa. Não observo a questão financeira como meu alvo principal, e sim de mudar a área que eu pertenço a ela. Porque se a área mudar para todo mundo, ela também vai mudar para mim. Então, eu quero que o aluno ele tenha o prazer de se formar na área, eu quero que o profissional ele realize os sonhos dele, de ter um carro, de ter uma casa, de poder fazer uma viagem através da educação física, que antes era algo que era muito frustrado, porque não se tinha ninguém que chegasse e dissesse, pô, vamos mudar isso aqui, e hoje, graças a Deus, nós conseguimos mudar pelo menos uma boa parte, e com o que vem aí agora, né, nessas próximas semanas, nesses próximos meses, também essa constante reformulação do produto faz com que a gente consiga alcançar aí essas outras demandas, né? Estamos com o tempo? 8 minutos? Ícaro, foi um prazer enorme, né, a gente tá conversando um pouco sobre empreendedorismo, sobre essa questão, né, dos treinos online, também trazer um pouco sobre a realidade de mercado, né, para as pessoas. E qual a mensagem que você deixaria para essa galera,
né? Essa galera que o tempo todo diz que a educação física não é uma área boa, que a parte online está saturada, enfim. Qual a mensagem que você deixaria para esse pessoal? O que é que eles precisam estar fazendo para realmente estarem entrando nesse viés e mudando as suas realidades? Cara, a mensagem principal é de que você precisa se desenvolver. Antes de ajudar pessoas, desenvolver projetos, você precisa se desenvolver. E se desenvolver é doloroso. E se desenvolver é você estudar, é você buscar conhecimento, é você não se acomodar. Enquanto você não se desenvolver pessoalmente, em todos os aspectos, não só a questão técnica da profissão, do produto que você entrega, mas se desenvolver de uma forma mais profunda, mais ampla, saber de verdade qual é a sua mensagem, como você tem que se portar, qual é o seu propósito. Esse é o ponto principal. É daí que você tem que partir. Se alguém que está escutando essa transmissão hoje se encaixa nesse perfil de estar desestimulado e desanimado, você ainda não encontrou a razão do que você está fazendo. Para e pensa um pouquinho agora. O porquê eu faço isso? O porquê eu levanto amanhã e vou lá, cabisbaixo, meio sem vontade, sem ânimo, e vou lá fazer só porque realmente é o seu compromisso de trabalho e você vai fazer. Se aquilo não é o seu propósito verdadeiro, você tem que encontrar qual é esse propósito verdadeiro. Porque enquanto você não encontrar, independente se você muda para A, para B, se você hoje faz consultoria, amanhã você vai para natação, você vai ser uma pessoa ainda frustrada. Enquanto você não tiver esse olhar, você pode ser um cara bom de vendas, pode ser bom em outras coisas, mas aquilo não vai se sustentar com o passar do tempo. Só se sustenta no tempo quem realmente entendeu qual a sua mensagem verdadeira e onde você quer chegar com a sua mensagem verdadeira. Quantas pessoas você quer transformar na sua passagem aqui com a sua profissão. Enquanto você não abrir os olhos para isso e entender, fazer essa questão introspectiva, não vai para frente. Parta desse princípio, encontre qual é a sua linha, tenha força, tenha coragem. Não é fácil. A gente não está aqui dizendo que é fácil, né? Eu estou sentado aqui falando sobre isso com você depois de 5 anos. Depois de 5 anos de tentativa de erro, de vontade de desistir, de acreditar, desacreditar, de muito não, de muita coisa errada, de muita frustração, de tempo e dinheiro investido. Então, é assim que tem que ser. Mas, se você consegue atingir esse ponto, se você consegue entender qual a sua mensagem, a partir dali você não fraqueja mais, ninguém te para mais ali. Alguém que tem uma missão clara e firme e forte, essa pessoa não é parada por qualquer coisa, por uma concorrência, por um tempo ruim, não é. Você vai seguir em frente e muitas vezes é isso que a gente precisa, ter força para seguir em frente, né? Esquecer que resultado rápido é uma ilusão, resultado rápido, grandioso é uma ilusão. O que você tem que buscar realmente é um resultado sólido, não um resultado rápido. E o resultado sólido ele vem para quem tem constância, disciplina, está em constante desenvolvimento, entendendo seu propósito, passando a sua mensagem, mesmo que não seja no mercado digital. Se você é um profissional que atua no mercado físico tradicional, entenda qual é o seu propósito, porque você está ali. Porque é isso que vai te motivar a cada dia buscar ser um pouco melhor do que você vinha sendo. Para que você vá, se você é melhor, se você evolui, o que você entrega também vai se tornar melhor. A transformação que você prega também vai ser melhor para outra pessoa. E é assim que você não para e é assim que você segue em frente. Muito bom. Show de bola. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim, né, de mais um PowerCast. Temos um presente para o Ícaro, né? Camisa da O2. Presente para o Ícaro treinar. Boa. Obrigado. Bom, galera, vamos encerrar nosso PowerCast e acredito que semana que vem, dia 30, né, nós teremos a primeira mentoria, né, comigo sobre essa formação de carreira, tá? Nós teremos aí essa mentoria dia 30 e teremos também outros cursos e várias outras notícias também nesses próximos dias, né? Passamos aí
2 semanas trabalhando aí na nossa plataforma e trabalhando em alguns projetos que nós vamos rodar, que inclusive vai pegar também essa parte, né? De como ele formar um produto, de como ele se posiciona no mercado, né? Então, tudo isso, nós estamos oferecendo aqui, Ícaro, uma pós-graduação, a primeira, né? No Norte-Nordeste, né? Vamos ter treinamento e desenvolvimento de atletas de alta performance. Justamente quando eu criei, né, os temas, eu pensei muito o seguinte: caramba, tanta gente da academia, eu vou colocar treinamento de força negativo. Então vamos pegar o que não tem, né, para aquilo que o pessoal realmente escolher, ele se formar e não ter concorrentes, né? Ele vai se formar, né, aquele que estudar um pouco mais, ele vai se formar e vai se formar muito bem. Treinamento feminino e grupos especiais, que era algo que nós estávamos precisando bastante. Então, fizemos um recrutamento dos melhores professores do estado, professores que dão aula em mestrado, doutorado, os caras com pós-doutorado, né? Tem professor que tem pós-doutorado na USP, pô, e vai vir pra cá pra estar dando esse suporte à galera. E aí coloquei bem acessível, no mesmo tipo de plano lá da UPE, e aí com mentoria de carreira, uma porrada de coisa, para realmente conseguir mudar aos poucos o cenário do nosso mercado. Então, dia 30, né, vou estar conversando com o pessoal, né, sobre essa questão de formação de carreira, de criação de produto. E aí nos próximos dias, nos próximos meses, nós teremos aí muitas novidades, né? Inclusive, se Deus quiser, você também estará conosco, né, para a gente estar treinando essa galera e trazendo muita novidade. Boa, boa, nota 10. Tem que buscar conhecimento. Esse foi o PowerCast de hoje. E aí, galera, até o próximo capítulo. Tinha 4 minutos ainda. Ícaro ter puxado um pouquinho. É porque a gente não iniciou 7 horas do ponto. Esses 4 minutos.